Eu vou tirar hoje, primeiro, até para dar Ah, um tempinho aí para o pessoal entrar, aquela cartinha dos anjos que eu tiro no curso, aquela que são duas cartas. tá. Então, mentalizem aí que eu tô com saudade. É essa daqui que eu vou tirar hoje, ó. Esse baralho aqui. Então, vamos mentalizar. Vou fazer maço, óbvio. Óbvio que eu vou fazer maço e já vou tirar uma desta. Eu sou o anjo que anuncia que você atingiu esse objetivo tão querido. Solte-se. Agora o céu o ajuda, dando-lhe a energia adequada. O êxito é seu. Atue com brilho e criatividade. Que bonito, hein? Vou Para guardar. guarda. Tá bom, vamos lá pro final. Um, dois, três e. Ah, que interessante, adoro. Nas nossas lives ainda não saiu. Ai, O viu? anjo do, o anjo do tempo. O tempo do sol, o tempo da eternidade, o tempo dos seres humanos e dos anjos. Cada tempo é marcado num ritmo que lhe é peculiar, cada um respondendo a uma vibração diferente. Estar no tempo certo de plantar ou de colher denota a nossa atenção para com os ritmos da vida. Se temos muito tempo ou não temos tempo algum, o anjo não se perturba, nem se espanta. Ao nosso lado, o seu tempo de proteger é marcado pela eternidade. O importante é estarmos presentes em qualquer tempo. Estou sempre presente no fluxo do tempo do agora. Bonito, né? Nossa, Bonito. adorei. Adorei. Tudo a Então, ver. então eu vou falar sobre isso aqui. Vou falar sobre o tempo, sobre estarmos no tempo certo das coisas, estarmos numa sincronicidade. Se eu estiver andando na rua e passar assim por fora de um prédio e cair um vaso em cima da minha cabeça, alguém lá por algum motivo derrubou. Bem na hora que eu estou passando, aquele vaso cai na minha cabeça, isso é sinal de que eu estou fora do tempo. Ou eu estou adiantada, ou eu estou atrasada. Porque não é para o vaso cair na minha cabeça. Então, se Mas eu isso estiver em qualquer acidente ou não? tudo, qualquer coisa na nossa vida, nós é que atraímos. Qualquer acidente, qualquer coisa. Se eu estiver fora do tempo divino, né? Do tempo do universo, se eu estiver fora do tempo do universo, as coisas vão acontecer para mim. Então, se eu tiver um acidente, fala, Sibeli, o que você está pensando? Não, eu tava pensando, por exemplo, quando eu tive um acidente, tive que fazer cirurgia do joelho e ficar parada. Não podia andar. Ou quando você caiu e machucou o seu joelho. Que isso é pra gente parar? Então, ó, aí tem uma série de coisas. Se aconteceu o acidente, é porque a gente se colocou ali naquela vibração energética por algum motivo. Tudo é Hum. frequência, certo? Tudo é frequência, tudo é energia e tudo é frequência. Eu estou falando do tempo das coisas. Tudo tem um tempo certo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo para você ir pescar, que é a hora que a maré está cheia. Tudo tem um tempo certo. A hora certa. Como é que eu sei a hora certa? Se eu estiver em sintonia com o que tem de maior. Se eu estiver em sintonia com o meu coração, se eu estiver em sintonia com a verdade que ela reverbera fora e reverbera dentro. Se eu estou dentro desse tempo, não vai me acontecer nada.
Mas nós somos seres humanos em evolução, né? Não tem aquele ditado que diz orai e vigiai? Infelizmente, a gente não ora e vigia o tempo inteiro. A hora que a gente descuida, sai fora do tempo, as coisas acontecem. Isso é uma das coisas. Aí você falou assim: ah, eu caí, machuquei, o que que aconteceu? Você caiu? Não, quando você, por exemplo, você tinha um monte de coisa para fazer, você caiu lá e estava com o joelho ralado, machucado, com dificuldade para andar aí. Então, ó, eu caí, né? Ah, então, ó, falando dessa coisa do tombo, então é Se assim. você tinha várias coisas para fazer, e você pensa, meu, justo agora que eu ia fazer isso, aquilo e aquilo, que eu precisava adiantar as coisas, acontece isso. Então, e eu fiz todas as coisas que eu precisava, mesmo com a perna machucada? O que que você Fez. acha? Acho que fez. Fiz, Para mim, acho que fez. fiz. Não me impediu, o fato de eu ter caído e ter machucado a minha perna, não me impediu de fazer as coisas que eu precisava fazer. Eu caí, né? Eu caí porque eu entrei em sintonia com alguma coisa. Eu entrei, a minha vibração entrou num patamar energético que permitiu com que eu caísse. Isso é uma das coisas. O que que era esse? Aí é complicado explicar porque envolve uma série de coisas. Quando a gente cai e machuca, machuquei o joelho, por exemplo. Eu machuquei o joelho, o meu corpo quer que eu pare, porque ele vai restaurar aquele joelho, certo? Eu machuquei o joelho, vou ficar andando, vou continuar fazendo caminhada? Não dá. É para eu parar, certo? Normalmente, quando a Certo. gente machuca a perna, o pé, o joelho, o que o corpo está dizendo? Olha, você precisa parar. Faz uma tetoterapia, né? Já falei da tetoterapia aqui, não falei? Falou. Você precisa parar. Ah, eu não tenho tempo para nada, né? Não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Aí você cai, machuca a perna, machuca o pé. E aí o mestre do tempo fala assim: agora você tem tempo. O mestre Teto, né? Agora você tem tempo para mim? Sim, mestre Teto, agora eu tenho. Vou pensar o que eu vou fazer para onde eu estou indo. Porque a gente, muitas vezes, a gente está correndo, está com pressa. Porque tem que ir, tem que ir, tem que ir. Aí eu tenho um amigo meu, né, que foi meu terapeuta, não é mais meu terapeuta, agora ele é terapeuta de algumas pessoas que eu indiquei. E ele fala assim: você está correndo por quê? Está com pressa do quê? Você nem sabe para onde você está indo. Você está correndo para o lado errado. Então, às vezes a gente está correndo, está desesperado, mas não está vendo para onde está indo, não está admirando a paisagem, não está e está correndo, e está correndo. E muitas vezes a gente está correndo para o lado errado. Eu tenho uma profissão, eu estou indo atrás, eu estou correndo, eu estou fazendo, eu estou desesperado ali. E se eu parar para meditar, se eu parar para me aplicar reiki, se eu parar para pensar, de repente eu vou descobrir que não é aquilo que eu tenho que fazer. Que eu tenho que fazer outra coisa, ir para outro lugar. Fala, Sibeli. Não, tava lendo o comentário da Cláudia, falando que ela também teve que fazer uma cirurgia de urgência da vesícula para conseguir parar. Então, então a gente, então e essas coisas acontecem quando a gente está fora do tempo. É alguma coisa que está acontecendo, né? Eu já falei aí numa outra live que o nosso corpo, as doenças que aparecem para a gente, na realidade, são bênçãos, né? É o nosso corpo avisando que a gente tem que fazer alguma coisa. Isso é uma das coisas. Aí existe outras coisas. Quando a gente, o nosso corpo vai guardando todas as informações, né, ao longo da nossa vida. E Uhum. às vezes eu tive um trauma em determinado período da minha vida. E aí acontece alguma coisa agora que é parecido com aquilo, que dá um start, que o meu corpo acha que aquilo está acontecendo de novo.
E aquilo atrai para mim de novo aquela vibração por algum motivo. Por que que atrai? Porque eu ainda não curei aquilo, porque eu ainda não olhei para aquele pedacinho da minha vida, para que eu possa reparar. Então, o meu caso, no tombo do joelho, eu estava reparando alguma coisa lá de trás também. Existe uma série de coisas. Eu tinha tomado uma. Então, não é uma coisinha isolada que faz você cair ou que faz você ficar doente. É um monte de coisas juntas que dão um start para aquela pecinha cair naquele momento. O que é esse monte de coisas juntas? É a frequência energética. Tudo não é energia? Tudo é energia, né? No planeta, tudo é energia. E aí a gente vai se sintonizando com as energias. Ou eu vou me sintonizando com uma energia mais alta, às vezes eu dou umas escorregadas e sintonizo com alguma coisa que não está ali no nível tão bom, né? E aí a gente vai atraindo para a nossa vida onde a gente está naquela frequência. Então acontece alguma coisa comigo, uma coisa até que não é significante, e aí eu entro naquela coisa negativa, sabe? De achar que tá tudo errado, que tá tudo triste, que tá. Pronto, já baixei a minha frequência energética, que me liga com alguma outra coisa que eu passei, para que eu corrija aquilo. Então, na nossa vida aqui na Terra, não tem nada errado, tá tudo certo. Por isso que um dos princípios é confia. Então, se você caiu, confia, tem um motivo para isso. Se você teve que operar correndo e ficou lá no quarto parado, confia, tem algum motivo para isso. Que nem a história do rei, né? O quê? Você tem um relato? Porque tudo que Deus faz não é bom? Então, algum motivo tem. Então, se aconteceu alguma coisa e te parou, analisa e fala assim: o que é que eu tenho que aprender com isso? Quais são os ensinamentos que eu tenho? Foca na solução. Foca no que é bom. Foca no porquê que aquilo está acontecendo para você. Porque tem um lado bom. É fatal, é certeza que tem um lado bom e tem um aprendizado ali. Para nós, seres humanos aqui na Terra, nós somos seres em evolução. E a nossa alma é sábia. Então, tudo e qualquer coisa que acontece na nossa vida é para o nosso bem. É para a gente aprender, é para a gente evoluir. Então, se acontece alguma coisa comigo, né? Então tem uma frase que é assim: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Né? Eu nunca perco. Então, ou eu ganho, ou então eu aprendo. Aí aconteceu alguma coisa, eu não ganhei, eu perdi. Se eu ficar tentando fazer exatamente daquele jeito, eu vou continuar perdendo, eu não aprendi nada. Eu tenho que fazer diferente. Então, toda vez que acontece alguma coisa para mim, que ao meu ver não é uma coisa boa, então eu preciso ver qual é o lado bom daquilo. Ou o que é que eu tenho que aprender com aquilo e como é que eu posso fazer diferente. Que nem um exemplo que eu dou muito lá nos cursos, né? Eu acordei atrasada, vou dar um curso. Acordei atrasada, queria dormir mais, deixei para o último minuto, né? Então, tudo cronometradinho. Hora que eu vou escovar meu dente, minha escova de dente cai na privada. Eu estava atrasada, né? Estava fora do tempo. Caiu a minha escova de dente na privada. Aí eu fico louca da vida, porque vai atrasar mais, tenho que dar um jeito de tirar aquilo dali, jogar fora, lavar minha mão, de repente pegar a escova de dente do meu marido emprestado, então escovar com o dedo, sei lá, tenho que me virar. Se eu vou ficando com raiva, entrei na frequência errada, certo? Se eu vou ficando com raiva, caiu a escova de dente dentro da privada, para me avisar que eu estava fora do tempo. Eu posso falar: oi, escova, legal, obrigado, hein? Agora eu vou entrar no tempo. Respira e entro no tempo. Ou então eu fico louca da vida, baixo a minha frequência e a partir dali o meu dia vai ser uma droga.
Porque daí eu vou brigar com o marido, vou chutar o cachorro, vou brigar com o chefe. Por quê? Porque eu entrei numa frequência errada por culpa minha. Culpa não, responsabilidade, não existe culpa. Por responsabilidade minha, porque eu estava atrasada, e aí entrei numa frequência errada, e aí tudo que acontecer de errado para mim no dia é responsabilidade minha. São as escolhas que eu fui fazendo erradas a partir de um ponto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer para a consciência. Caiu a escova de dente lá na privada? Opa! Não é para a escova de dente cair na privada. Assim como não é para o vaso cair na minha cabeça. Então, vamos parar? Vamos começar de novo? Aí você para, fecha seus olhos, respira, se concentra, entra em contato com o seu eu e fala, tá tudo certo, né? E entra no tempo certo de novo. Entrou no tempo certo de novo, você não vai brigar com o marido, não vai brigar com o chefe, e de repente aquilo tudo aconteceu por um motivo. Porque você entrou dentro do tempo de novo. Teve uma vez, você quer falar alguma coisa, Sibeli? Porque daí eu vou dar um outro exemplo. Quero, né? Tô aqui assim, ó, esperando, me segurando. Então fala, bola pra você. Ó, a Fernanda tá aí rachando, né? Com certeza. O meu relato é do Reiki 2, que aconteceu comigo, sobre isso do tempo. Eu fiz o Reiki 2 aí com a Vera, aí no paraíso dela, na chácara, na casa dela. Aí no Reiki 2 a gente recebe mantras e símbolos para eliminar tempo e espaço. Aí a mestra falou, você pode acessar o seu passado, coisas que você queira curar, limpar o seu porão e tal. Ou você pode eliminar tempo e espaço e ir para o futuro, que você quer e não sei o quê. E agora a gente vai fazer um exercício assim. Aí cada um escolheu um lugar lá e foi fazer. E ela falou, se precisar, ela estaria ali para ajudar a gente, para dar sustentação energética, alguma coisa. Para lidar com o nosso porão. Aí lá fui eu aplicar. Nível 2. Fiquei lá tentando aplicar e acabou, fiz uma roda de conversa. Aí eu falei pra Vera. Vera, não tá funcionando isso aqui comigo, não. Você lembra disso? Não lembro, não. Eu falei, mestra, não consegui acessar o meu passado nem o futuro. Eu cheguei lá no meu passado, olhei assim, ó, pela janelinha da portinha, o meu passado, que eu queria limpar, o meu porão, não consegui acessar. Eu falei, já que eu não consigo ir para o passado, eu vou ir para o futuro. Aí fiquei imaginando, não conseguia me ver no futuro. Eu falei, mestra, não estou conseguindo acessar nada com essas coisas. Aí a mestra falou, então se você não está conseguindo ir para o passado e nem para o futuro, é porque você precisa estar aqui agora, você não está aqui presente. Aí eu... Faz todo sentido. Eu estava presa no passado ou no futuro e não estava aqui agora. O que nós temos é aqui agora. Aí a Cláudia Konitz, eu não sei se eu a conheço, não me lembro. Ela tá falando assim, oi, amore, um espírito te empurrou, lembra? E aí você caiu de joelhos. Eu não sei, ela deve ter visto isso na live, e isso também, né? Porque naquele dia, então é uma série de fatores, tem uma série de coisas. Então, naquele dia, eu estava, como é que chama? Procrastinando de dar curso de Reiki online, né? Tava fugindo disso. E naquele dia, eu falei, eu vou dar o curso de Reiki e marquei a data. Aí fui fazer a caminhada. Na caminhada, a sensação que eu tive é que eu fui empurrada mesmo, eu voei. Eu voei, caí de joelho lá na frente, levei meia hora para conseguir levantar. E eu falei mesmo que a sensação que eu tinha é que eu tinha sido empurrada. Dentro de tudo isso, também o que acontece? Eu baixei o meu padrão por algum motivo, eu tinha coisas... Então, é uma série de coisas interligadas. Naquele momento, para quem acredita, né, em espiritualidade, essas coisas... Eu baixei a minha vibração e se tinha algum espírito por ali querendo me empurrar, eu estava assim, prontinha para ser empurrada. Né? Eu estava naquela frequência e eu fui empurrada.
Daí eu fui empurrada, caí, machuquei o meu joelho. Aí o que que a gente faz? Ah, isso aí tem a ver com as sabotagens da semana passada, né? Tem a autossabotagem, tem as sabotagens externas e tem aquelas sabotagens que a gente não enxerga. Então eu Sim. poderia ter caído ali e ter falado assim, ah, né, é que a maioria das pessoas fala, "Ah, não é para eu dar esse curso, né? O universo está dizendo que não é para eu dar esse curso. E eu já entendo diferente. É para eu dar esse curso e tem algumas energias que não querem que eu dê. Então, né, eu sei lá que o meu anjo da guarda estava lá falando para mim o tempo inteiro: você tem que dar curso, você tem que dar curso, você tem que dar curso. A hora que eu falo, eu tenho que dar curso, eu caio. E ele não me segura. Ah, ele é o responsável. Não, ele não é o responsável sou eu. Né? Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade pura e exclusiva minha. Tem gente que fala, ai, por que que Deus deixou? Por que que Deus permite? Por que que o meu anjo da guarda é isso? Deus e o seu anjo da guarda não tem nada a ver com o que acontece com você. Eles estão ali para te orientar, para que você ouça os sinais, e se você não ouve, aquilo que você atrai é da sua pura e própria responsabilidade. Aí caí. Aí falei, não, eu vou dar esse curso de qualquer jeito. Tanto que acharam que eu não ia dar o curso, que não ia ter live, né? Quem tinha visto lá. Aí, a Vera não vai dar, não vai fazer live. Pois eu fiz live com a perna dura aqui para cima, com dor, com gelol e gelo, mas fiz a live. O curso, foi sensacional. E dei o curso de Reiki, foi um dos melhores cursos de Reiki nível 2 que eu já dei, mesmo tendo sido online. E o médico que veio me atender aqui em casa tinha falado que eu ia demorar no mínimo 3 semanas para voltar a fazer caminhada e para botar o pé no chão de novo. Em 10 dias, eu estava ótima. Tanto que os meus vizinhos aqui me veem na rua, não foi você que caiu? Eu falei, foi, mas você já está andando? Você já está fazendo caminhada? Com 10 dias eu já estava fazendo caminhada. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo. Então, tudo é consciência. Quanto mais consciência a gente tem, porque não existe nada, Cibele, que é um ponto isolado no universo. Está tudo super interligado. Tudo é energia, e a minha energia bate na sua, que bate na da Fernanda, que bate na de todo mundo. Então, tudo que eu faço reverbera para o universo. Tudo que você faz reverbera para o universo. Por isso, dessas lives, né? Eu estava falando ontem, agora já não me lembro com quem que eu falei, acho que foi com a Fernanda. Mas o que eu estava falando, que fazer essas lives na hora que a gente está mandando reiki para todo mundo, eu vejo de cada casa, de cada pessoa que está aqui junto ali na live, naquela energia, são focos de luz no planeta. É como se fossem lanternas para iluminar o planeta. E quanto mais desses focos de luz tiver, mais rápido o planeta vai ascensionar, né? Nós estamos passando da terceira dimensão para a quinta, vamos pular até a quarta, estamos passando. Mas e quando é que a gente vai passar? Quando o maior número de pessoas do planeta estiver vibrando nessa vibração mais alta. Por enquanto ainda tá, as pessoas ainda estão escolhendo para que lado vão. A hora que a maioria estiver vibrando assim mais alto, aí o planeta todo evolui. Você está com cara de que quer falar, pode falar. Ia falar para você falar um pouco sobre depressão e ansiedade, que também tem a ver com o tempo. Não? Então, quando você fala a depressão e ansiedade ansiedade tem a ver com o tempo. Depressão e ansiedade tem a ver com estar fora do tempo. Isso que eu quis dizer. Então, depressão e ansiedade. Ansiedade, vai, né, de sofrer por uma coisa que está lá no futuro, que não aconteceu ainda, e você não está vivendo aqui. Não está Então, agora. A gente sofre
quando a gente sofre, a gente sofre ou por uma coisa que está lá atrás, ou por uma coisa que está lá na frente. Uhum. Normalmente a gente não sofre para o hoje e o agora. Ou eu sofro porque eu estou presa no passado, ou eu sofro porque eu estou presa no futuro. Então, vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque na hora que aquele problema realmente está acontecendo, a gente acaba conseguindo lidar com ele. Seja a pior coisa que for. Na hora que ela está acontecendo, se você realmente estiver ali no presente e focar na solução, tudo não são frequências? Se eu foco no problema, cada vez vem mais problema para mim. Mas se eu focar na solução, eu vou encontrar uma solução para aquilo. Por mais que eu imagine que não tem solução. Porque nós somos seres, né, criados a partir do Criador, né? E fomos criados para criarmos também. Então, nós temos o poder de criar na nossa vida. Ou a gente cria o caos, ou a gente cria coisa boa. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que focar na solução. Porque se eu focar no problema, cada vez ele vai aumentar mais. Se eu tenho uma ansiedade, eu estou ansiosa porque eu vou dar um curso na semana que vem, eu não sei como é que vai ser. Então, um pouquinho de ansiedade é saudável. Né? Eu estou ansiosa porque eu vou dar pela primeira vez um curso de Reiki nível 1 online, tem 4 iniciações e como é que eu vou fazer tal. Então, isso gera uma ansiedade, porque é uma coisa nova que eu vou fazer, certo? Certo. Então, um pouquinho de ansiedade é bom, porque por que eu estou com ansiedade? Porque eu desconheço, eu nunca fiz, eu não sei como é que vai ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para que dê tudo certo. Eu tô ansiosa porque vai ter não sei o que lá. Ah, tá. E o que se der tudo errado, o que é que pode dar errado? Pode dar errado isso, aquilo outro. Então, como é que eu posso me preparar para que não aconteça nada errado? E quando é que eu vou me preparar? Agora. No presente. Sim. Então, eu volto para o presente e me preparo. Então, eu não estou focando lá. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Aconteceu alguma coisa lá no passado. Aconteceu alguma coisa lá e não deu certo. Aí eu tô aqui no presente, tô pensando que e se aquilo lá acontecer de novo lá no futuro? Resolve? Eu fico assim. Então, aconteceu aquele negócio lá atrás, que foi uma droga, que deu tudo errado. E aí eu olho lá no futuro e eu falei, se aquilo acontecer de novo, resolve? É um Não. fantasminha que fica aqui em mim. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para o presente e olhar. O que é que eu tenho que fazer? Porque se eu ficar focado naquela coisa errada que deu lá no passado, onde está minha vibração? Tá aqui Na ou tá coisa aqui? errada, e ela vai Tá na acontecer coisa de novo. errada. Onde está minha atenção? Tá na coisa errada. O que vai acontecer? Vai dar tudo errado de novo. Eu tô vibrando igual. Não adianta fazer assim, ó. Não, porque Tem que fazer, aqui você falou fazer diferente. Em vez de ficar pensando naquilo que já foi, o quê? Não não, entendi. porque quando eu entrei aqui, você falou que eu estava radiante numa frequência ótima, então eu sei que eu não estou naquela frequência. Eu estou Ótimo, trabalhando para isso, Dinda. muito bem. Então, parabéns, Dinda, fica feliz. Então, aquilo que passou, Cibele, passou. Já foi, é passado. O que é que eu tenho para aprender com aquilo? Né? Aí você vai olhar para frente e vai ver a situação acontecendo linda e maravilhosa. Você vai focar no lindo e no maravilhoso. Você vai mudar a sua vibração. Você vai focar no lindo e no maravilhoso. Mas só focar no lindo e no maravilhoso também não funciona. O que é que eu posso fazer hoje
para que aquele futuro lindo e maravilhoso chegue para mim? O que é que eu tenho que fazer diferente do que eu fiz lá no passado para que eu mereça, para que aquela coisa boa venha para mim? Isso é lei da prosperidade. Isso é vibrar em prosperidade. Então, a gente vê as coisas dando certo e a gente sente que elas deu certo. Porque se eu ficar presa lá naquela que deu errado, eu estou vibrando aquilo. Eu estou vibrando naquele errado. Então, eu tenho que buscar quais são as coisas que eu tenho que fazer hoje para ir para uma vibração melhor lá na frente. Nossa, tá profunda essa live hoje. Tá profundo. Não tinha pensado em falar nada disso. Isso que a gente está falando sobre tempo. A gente está falando sobre o tempo, sabe por quê? Porque a única coisa que a gente falando tem... de outras dimensões. Então, porque na realidade, Cibele, o tempo mesmo, como a gente tem essa concepção, ele não existe, né? O que existe é o agora e a oportunidade que eu tenho de fazer agora. Então, tem pessoas que falam assim: ah, quando eu for rica, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver uma casa linda e maravilhosa no campo, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, ou quando eu tiver emprego, ou quando isso, ou quando aquilo. A felicidade está onde, Cibele? Onde? Onde que está a felicidade? Onde que você encontra a felicidade? No caminho. No Pra ela agora. chegar até lá. A felicidade está no hoje. Está no agora. O que é que você fez hoje que te deixou feliz? O que Ai, você fez? fiquei com meu tartarugo no sol. Então, você ficou com o seu tartarugo no sol. Então, hoje, para ser feliz, olha que legal. Você colocou a sua atenção numa coisa, você contemplou, você agradeceu que estava sol. Não podia estar chovendo? Não, mas olha que dia lindo que teve. Nossa, meu tartarugo Nossa, tá dei vivo. graças a Deus que eu não aguentava mais aquela ventania que tava a semana inteira chovendo, sem sol. Parecia que ia derrubar as árvores daqui. Aí hoje saiu um sol, ai, graças a Deus. Sentei ali na cadeirinha de praia, fiquei com o tartarugo, alimentei o tartarugo e fiquei ali com ele. Então, Contemplando a nada. felicidade está nas coisas simples. A felicidade está nas coisas simples. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui hoje. Aí alguém, a Tati, fala assim, o atraso também pode ser um livramento. Sim, eu ia falar sobre isso, né? Eu assisti um filme ontem, sei lá, outro dia aí com a Milton, de um acidente aéreo que teve na Nigéria, eu acho. Um filme verídico. Então, uma turma de uma empresa ganhou uma passagem aérea. Verídico o filme. Eles pontuaram, venderam bem e ganharam uma passagem aérea, a equipe inteira. E aí, olha que interessante, né? A esposa do piloto teve um sonho que ele ia ter um acidente. E falou para ele que não queria que ele voasse naquele dia. E o voo dele estava marcado para 7 da noite. E aí ele ficou com aquilo na cabeça que a esposa avisou. Ele foi conversar com outro cara, com outro piloto, se não podia trocar com ele. Que ele não queria voar naquele voo da noite, porque a esposa sonhou que o avião caía. Só que ela não falou que era aquele voo da noite que caía. Ela falou que não queria que ele voasse no dia. E aí o piloto falou, então a gente troca. Eu vou no das 7, você voa no meu horário. Qual foi o voo que caiu? O que o cara foi. Você entende? Mas isso é porque cair de qualquer jeito ou ele escolheu A errado? esposa dele, existem sonhos premonitórios. Existem sonhos premonitórios. Então a esposa dele provavelmente... E ele não morreu, ele sobreviveu. Esse piloto sobreviveu. A esposa dele teve um sonho premonitório e avisou o marido. Eu tenho sonhos premonitórios também. Quando a gente tem sonho premonitório, às vezes a gente consegue evitar aquilo. Ele estava lá, ele fez bem, então não morreu.
morreu, acho que uma ou duas pessoas só que morreram. Esse piloto conseguiu salvar a maioria das pessoas que estavam dentro do avião. Mas a história é bem interessante porque tinham outras pessoas ali que estavam para ir no voo. Teve um que a menininha falou: papai, não vai, não vai, não vai. Se você for, você não vai voltar. Quando ela falou Deus assim, me livre, eu tenho muito receio disso. aí quando a filhinha falou assim, papai, se você for, você não vai voltar, ele caiu uma ficha, ele falou, eu não vou. Aí tinha uma outra moça que estava desesperada para eu vou, pegou a passagem dele, foi. Você entende? Então, assim, às vezes é livramento, às vezes você perde uma passagem, por isso que eu falo, quando acontece alguma coisa na sua vida que parece que é ruim, busque para, às vezes, você está sendo livrado de alguma coisa. Às vezes tem Eu não alguma coisa tenho por trás que a gente não conhece, que a gente não sabe. de premonição, eu acho, mas quando eu sinto, eu tenho umas intuições bem fortes. E quando eu sinto, igual um aniversário que teve, que eu não fui e falei para minha mãe, mãe, eu não tô me sentindo bem, não tô a fim de ir. Lá em São Paulo, eu falei, eu não sei o que é, não sei se é o lugar lá, se é o caminho para eu chegar até lá, se é a volta de eu vir de lá, eu sei que eu tô com alguma coisa aqui que eu não quero ir nesse lugar. E aí eu não fui, porque eu sei que se eu fosse não ia dar certo. Então, a gente precisa aprender, Sibeli, a ouvir essa voz que a gente tem dentro da gente. Mas muito tempo eu não ouvia. E sempre dava Então, ruim. A Tati mesmo falou aí. o que que a Tati falou? Em outra live, que ela falou que quando a gente não segue a nossa intuição, dá BO. Sempre dá. Então, e é certeza. Então, o que a gente tem que fazer? Então, tudo tá ligado à consciência. E eu falei Aí, isso uma vez para você, também no curso. Eu falei, mas mestra, como eu saber que é a minha. Vou saber que é a minha intuição. E não eu fico racionalizando muito. Então eu fico assim. Ah, mas será que é mesmo? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Ah, será que eu devo ir ou será que eu não devo ir? Ah, eu que tô pensando demais, não é possível. Eu fiquei muito tempo assim. e E pode aí? ser que tenha algumas pessoas aí na live que também fiquem assim, E pensando aí, o que demais. que eu falei para você? Aí você falou que se veio na minha cabeça é porque é intuição, que intuição não tem essa de ficar racionalizando. Então, é a primeira coisa que vem na cabeça. É a intuição. Primeiro vem a intuição, daí depois vem o racional. Então vem a intuição, olha, vai por esse caminho, mas aí vem o racional, mas esse caminho é mais longe, mas ali tem uma favela, mas mais, né? Aí é o ego que entrou. Mas a intuição tinha mandado ir por ali. Eu lembro que uma vez deu um problema. Ah, quando caiu um avião ali em Congonhas, e eu frequentava um centro espírita junto com a Milton, que eu frequento até hoje, que é o Raio de Luz, que é em Santo André. Tinha que atravessar São Paulo, né? Longe pra caramba. E no caminho tem o aeroporto. E aí o Waze mandava, vai por aqui, vai por lá. E eu teimando com o Waze, né? Aí chegou uma hora eu falei com a Milton, tá melhor não teimar mais com o Waze, porque ele tá tirando a gente dessa rota. Deve ter um motivo. Aí o Hamilton falou assim, mas ele tá mandando a gente pro meio da favela. Né? O Hamilton falou, o Waze tá mandando a gente pro meio da favela. Aí eu falei assim, Hamilton, ó, conecta aí com seu mentor, a gente tem que trabalhar, né? Pensa aí no anjo da guarda, a gente tem que trabalhar, o anjo da guarda vai proteger. Porque se tiver que passar por dentro da favela, por dentro da favela a gente vai passar. E nós passamos por dentro da favela e chegamos na hora no trabalho. Tem que confiar, né? Você vai assim, estou indo para fazer uma coisa boa, né? Os caminhos estão me mandando por ali. Então eu tenho que confiar que o meu anjo da guarda está ali também vai me proteger. Mas aí você tem que estar muito conectado. Tem que estar muito conectado para saber que é isso mesmo que você tem que fazer. E aí, olha, como é que eu sei se é o anjo da guarda ou se não é? É treino. É treino. Eu ensino isso para vocês no curso, né? Em todo o curso eu vou ensinando vocês como é que vai afinando a intuição. Então, tudo é treino, aí é prática. Com a prática,
E com o treino, fazendo aquilo constantemente, cada vez você fica melhor. Aí você começa a prestar atenção. Quando vem aquela vozinha, se eu obedeço, se dá bom, e se eu não obedeço, se dá ruim. E aí você começa a ficar mais assim com o seu anjo da guarda. Cada vez mais você vai recebendo essas intuições e vai ficando mais certo, mais sensível. E assim, é fácil. É fácil você seguir? Não é fácil. Não é fácil, que nem o Hamilton aí, quem me acompanhou no ano passado, que foi um ano desafiador, né? Foi um ano, para mim, foi um ano super desafiador. O ano passado, nós marcamos lá a cirurgia pro Hamilton. Eu sempre olho no mapa astral, eu faço a data, eu faço tudo, e aquela eu não tinha feito. A vida foi me atropelando e eu não fiz. Marcamos a cirurgia. Depois que eu marquei a cirurgia, foi me dando um sentimento ruim, um aperto no coração. Aí eu falei para Milton, eu tô com uma sensação ruim com essa cirurgia. Ele falou, mas vai ver que é o receio, porque a cirurgia tá vinda. Aí aquele negócio ia piorando, né? Não, não é, né? Estou com uma sensação ruim com essa cirurgia. Aí falei, vou rodar uma mapa astral. Rodei uma mapa astral, o dia era péssimo para cirurgia, né? Aí fui falar para o Milton, tudo marcado. Você tem reservado, o convênio já tinha autorizado, cirurgia marcada para o dia seguinte, eu com aquele negócio que eu não conseguia nem respirar, né? E eu confio muito na minha intuição. Aí conversei com ele e falei, olha, eu olhei lá no mapa, não é um dia melhor, tem outros dias melhores para fazer essa cirurgia. O que nós vamos fazer, gatinha? Eu falei, vamos fazer uma pergunta para os anjos e tirar uma carta? E a gente pergunta se é para fazer ou não. E aí a gente rezou, se sintonizou, tal, e tiramos a carta. Quando nós tiramos a carta, eu não lembro o que saiu, mas era nítido e claro que não era para fazer a cirurgia, né? Aí o Milton falou assim, vamos tirar outra carta? Para ver se essa carta é verdade. Aí eu falei, não. Eu falei assim, o anjo, você confia, você não confia. Nós perguntamos, ele respondeu, agora eu vou perguntar de novo. Ele não vai mais responder minhas perguntas, você entende? Manda um sinal para eu saber se esse é o sinal. Já tinha, né? Aí eu falei, não. Ele falou, e agora? Eu falei, eu vou ligar pro médico para cancelar a cirurgia, né? Eu falei, você tá de acordo? Porque a cirurgia era dele. Ele falou, não, gatinho, eu não vou fazer essa cirurgia agora, não. Liguei para o médico, lógico que ele não gostou, né? Porque tudo, o dinheiro já estava no bolso, o convênio já tinha, já tinha autorizado, né? E nós cancelamos a cirurgia. Daí eu falei, ficou um clima ruim com o médico. Aí eu sei que nós procuramos outro médico. Bom, moral da história, se o Hamilton tivesse feito a cirurgia naquele dia, ele teria morrido. Porque ele estava tomando um remédio que não podia tomar anestesia junto e o médico não tinha visto. E para fazer a cirurgia, teria que ter parado o remédio no mínimo 15 dias antes. Então, depois eu tive a comprovação de que a minha intuição estava certa. Mas na hora, você acha que foi fácil ligar para o médico e falar assim, eu estou com um pressentimento ruim, o Hamilton não vai operar amanhã? E assim, os médicos, né? Tem médico que acha que eu sou louca quando eu falo, eu quero operar dia tal, que nem agora o Hamilton vai fazer uma cirurgia super séria de Parkinson, dia 30 de julho. E eu fui lá e falei pro médico, tem que ser dia 30. Entre o dia 30 e o dia 2, 3 de agosto. Aí ele falou, então vamos marcar no dia 30, porque se der qualquer problema, a gente passa pro 31, 1, 2, a gente tem jeito. Se eu marcar pro dia 2, daí não der, não dá mais. Então... Aí você falou, marca e não tenta entender por que não. Que não dá para explicar muito bem. Vai demorar. Eles já estão acostumados comigo. Quando a gente achou o outro médico do ombro, né? Foi muito engraçado, porque eu fui lá e falei assim, doutor, olha, eu sou astróloga, a Milton tinha uma cirurgia, nós cancelamos, porque isso, aquilo, que contei a história para ele, né? E eu falei assim, e o dia bom que eu operar é dia 11 de setembro, né? Aí eu falei assim, dia 11 de setembro, o senhor tem livre aí na sua agenda? O senhor faz a cirurgia para ele nesse dia? Ele falou assim, mas bem no dia que as torres gêmeas caíram...
A hora que você falou, eu já pensei, nossa, 11 de setembro. Eu falei, porque para o Hamilton, ele vai estar numa outra vibração e é nesse dia. Foi nesse dia que ele foi operado, dia 11 de setembro. Mas eu lembro que eu olhei lá, eu fiz os cálculos, dia 11 de setembro estava lindo. Aí quando eu cheguei lá, mas no dia que as torres gêmeas caíram, né? E eu nem tinha me ligado, eu falei, nesse dia. O senhor faz a cirurgia e foi maravilhosa a cirurgia, né? Então, ou você confia, ou você não confia. Não tem meio termo. Certo? A gente perdeu um comentário aqui da Tati Bryan, que falou se não era a hora do desencarne. Acho que é lá do filme que você tinha falado. Porque chegou a hora para aquela pessoa. Se chegou a hora para aquela pessoa, chegou, né? Então, mas é bem interessante quando você pega Isso que eu falei. Por exemplo, não importa o avião que ele tem entrado, se é a hora do desencarne dele, ele não ia cair. Se ele entra nesse, cai esse. Se ele entra nesse, cai esse. E daí mata todo mundo que tá junto? Não sei. Tá na hora de que tem que me explicar. Então, tem uma série de outras coisas. Ele pode bater o carro e morrer só ele? Tem que morrer, matar todo mundo que está dentro do avião? E a responsabilidade? Não, tem muito mais coisa, Cibele. Não, as coisas não são assim tão simples. Mas se você está conectado, você vai escolhendo o melhor caminho e você vai sendo avisado. Todo mundo está aqui. Então, a esposa dele sonhou que o avião tinha caído. Ele foi preparado para o voo, começou a dar coisa errada, ele já foi resolvendo, ele não focou no acidente. Tem isso também. Minha esposa disse que ia ter um acidente e tal, né, que eu vou morrer. Né? Ela não falou que ele ia morrer, mas que ia ter um acidente com o avião. O que ele focou? Como é que eu faço para salvar o maior número de pessoas e o que eu posso fazer para resolver aqui agora? Talvez se ele não tivesse trocado e fosse o outro piloto, não tivesse sido tão bom o resultado como foi. Entendeu? Né? E até é interessante, porque morreram uma ou duas pessoas, porque estavam numa outra frequência, aquelas duas pessoas que morreram. Os outros todos se salvaram. Aquelas outras duas pessoas ficaram mais tempo dentro do avião, demoraram para sair. Quando explodiu, elas estavam lá dentro. Mas se elas tivessem saído a tempo, não teriam morrido. Ela falou aí que entra na questão do desencarne coletivo, mas a intuição é sempre o melhor caminho. Olha, falo para minha mãe, às vezes eu falei, mãe, se tiver que morrer, vai morrer. Às vezes você morre atropelado, morre na rua, morre a pé. O balão cai dentro do apartamento. E se não tiver que morrer, aí é sua responsabilidade entrar ali ou antes ou depois, né? É nossa responsabilidade estarmos conectados e quando a gente tem um aviso, os mamonas assassinos, que eu acho que não é nem da sua época, né? Era um conjunto. Um deles teve o aviso, avisou o grupo, avisou a equipe, ninguém deu bola para ele. Ele também não deu bola para a intuição dele. Então, se eles não tivessem ido, eu já tive várias vezes na minha vida e do Hamilton que eu falo, não vamos fazer isso, sai, vamos embora. Lá. O Hamilton ouve muito, porque quando eu tenho essas intuições, elas são muito fortes. E aí eu falo, eu não vou. Se você quiser, você vai, mas eu não vou. Né? Então, é muito engraçado. Até falei para ele ontem, né? Lá atrás, muitos anos atrás, eu era jovem ainda, eu sonhei com tsunami. Eu nunca estudei sobre tsunami, eu nem sabia que isso existia. Mas eu sonhei com tsunami. E quando eu sonhei com tsunami, eu falei assim, eu nunca vou morar na praia. Se eu estiver passeando na praia e acontecer esse negócio, aí tudo bem, era para acontecer comigo. Mas eu não vou morar na praia e ficar ali 24 horas esperando esse negócio acontecer. E aí o Hamilton, quando a gente casou, ele queria ter uma casa na praia. E eu falei para ele, eu não vou ter uma casa na praia. Eu quero uma casa no campo. E enquanto a gente não entrou em sintonia, né? Daí chegou uma não, gatinha, melhor a gente ter uma casa no campo, né? Aí teve o tsunami, ele viu, não, vamos ter uma casa no campo. Enquanto a gente não entrou em sintonia, nós não compramos, não construímos a nossa casa aqui em Jundiaí. Mas eu sempre segui a minha intuição. E a minha intuição, já desde que eu era jovem, era para não ter uma casa na praia.
Aí eu vi um vídeo muito legal de um rapaz chamado Guto de Floripa, que esse vendaval que teve destruiu a casa dele. Aí fala assim, ó, vocês aí que querem ter casa na praia, ó que legal, ó. A casa dele detonada. Eu vou até postar esse vídeo, é bem interessante. Mas siga as suas intuições, gente. Começa a seguir e começa a prestar atenção. Quando eu sigo e quando eu não sigo, o que que acontece, né? Então é estar atento, é estar consciente. É isso. Tem mais algum Quando vier alguma coisa na cabeça de vocês, não tenta racionalizar e presta atenção o que vai dar de acordo com a decisão que você tomar, para vocês irem aprimorando a intuição de vocês. E vem fazer o curso de Reiki Caveira. Vai ter nível 1 agora. Nem sei se já encheu, tô divulgando, vai superlotar. já está superlotado, tem mais, tinha mais uma vaga em aberto aí que eu não sei se ainda tem. Agora eu vou encerrar, salvar e eu já volto para a gente fazer a aplicação, tá bom? Então voltem, por favor. Ó.